Dia a todos e a todas, né? Então vamos para mais uma live, e nessa live eu gostaria de falar sobre o princípio ou os dogmas da reencarnação e da ressurreição, entendeu? E como que eles foram confundidos depois da cultura judaica, entendeu? Porque nas tradições o que se fala é reencarnação. Algumas linhas vão falar de reencarnação e outras vão falar de ressurreição. Mas aí vale dizer, Buda, ele constatou as 4 9 verdades. Primeiro que ele falou assim, tudo é sofrimento. A segunda nova verdade, há formas de sair desse sofrimento, se libertar desse sofrimento. A terceira nova verdade, o amor é a liberdade é a libertação do sofrimento. E a quarta nova verdade é que a morte, ele constatou a morte, entendeu? Então ele nada mais quis dizer que depois que o corpo é desanimado pelo laço perispiritual, pelo fluido perispiritual do espírito reencarnante, encarnante, não tem como prender de novo esse laço perispiritual. Então, no caso de Jesus, se ele realmente ressuscitou, no caso, ele não teria ressuscitado, porque ele não teria morrido na cruz. Mas se a Bíblia diz, se os evangelhos dizem que ele morreu, expirou e entregou na cruz, perdoando a todos, ele fez a liberação máxima, entendeu? Ele fez a liberação máxima e entregou. Quando ele entregou, ele se desprendeu naturalmente do corpo físico. Então, no terceiro dia, que é simbólico isso, entendeu? É simbólico e literal, tem uma parte literal, é simbólico e tem uma parte literal. No terceiro dia, ele teria aparecido materialmente pela materialização do seu perispírito, entendeu? Então é basicamente isso. E quanto aos dogmas da ressurreição e da reencarnação, alguns confundem reencarnação com ressurreição e vice-versa, ressurreição com reencarnação. E isso é tomado tanto nas tradições, com a interpretação de alguns, quanto nas culturas, nas novas tradições, né, que foi o cristianismo primitivo. Paulo não entendia a ressurreição. Paulo entendia a reencarnação, porque ele era judeu, ele era hebreu de hebreus, entendeu? Então ele não entendia o dogma da ressurreição. Para ele interpretava, como doutor da lei, ele interpretava como uma reencarnação, entendeu? E ele falou que Cristo não reencarna. Cristo, se nós não ressuscitamos, também Cristo não ressuscitou, entendeu? Tomando que a lei que serve para nós também serve para o Cristo, entendeu? Que numa visão natural, sem extraordinário, o Cristo não teria ressuscitado. Agora há algumas visões protestantes
e de outras culturas, que trazem de outras culturas, das tradições ou de outras tradições, que há a ressurreição, entendeu? Então o protestantismo vai falar muito que há as tradições, que há a ressurreição, entendeu? Principalmente a Assembleia de Deus e outras aí, entendeu? Quanto à segunda vinda do Cristo, tem uma obra literária chamada O Problema do Destino, Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. As obras de Leon Denis, Enigma e várias outras obras de Leon Denis vão falar sobre os dogmas da Igreja Católica, entendeu? Então, não é só da Igreja Católica, é de outras igrejas também, entendeu? Então ele vai explicar muito bem cientificamente, trazendo com dados fatídicos, essa questão da reencarnação e da ressurreição, botando assim a ressurreição como apenas um princípio ou dogma de determinadas culturas, de determinadas ordens religiosas, entendeu? Né? Sendo ela legítima ou não, entendeu? Então, no pensamento espírita, é um pensamento livre, do qual você que tem princípios, entendeu? E são princípios naturais, ou que são princípios naturais focados na ciência, nas ciências, entendeu? Então ele vai colocar as tradições como se fosse uma nova tradição erigida, uma nova cultura erigida, uma nova tradição erigida, que vai discriminar, no caso, o que é dogma e o que é princípio científico, entendeu? Então é isso que ele... Porque os dois se contradizem, a ciência se contradiz com a religião, entendeu? O princípio científico, ele nada mais é do que um dogma, mas ele é o oposto do dogma, entendeu? Ele é, por exemplo, uma hipótese, ela tem a antítese, uma tese tem uma antítese, que vai revelar uma hipótese, entendeu? Uma hipótese, ela vai revelar uma tese e ela vai ter que desmistificar uma antítese, entendeu? Ela vai ter que tirar todas as probabilidades possíveis. Então, se foi dito que Jesus ressuscitou, ou seja, ele conseguiu desprender e prender o laço novamente, isso alimenta a hipótese de que ele ressuscitou, a tese de que ele ressuscitou, para muitas entidades cléricas, entendeu? Mas entenderia-se também que ele poderia não ter morrido, mas a própria narrativa bíblica vai falar que ele entregou, suspirou e exalou o último suspiro, entendeu? Então teria sim desprendido. Por isso que é contraditório, por isso que não é a mesma vertente do budismo, não tem budismo cristão, entendeu? Não tem, entendeu? Na realidade, o que há são várias tradições distintas, né? Que alimentam várias correntes, né? Duas correntes principais. Uma vai aceitar a tese da ressurreição como elemento primordial no cristianismo legalizado, né? No cristianismo tomado ao pé da letra, né? E outro vai analisar a hipótese
de naturalmente não ter havido a ressurreição, entendeu? Dele ter desencarnado e materializado-se de forma como como espírito, perispírito, né? Tô impressionando os sentidos físicos de uma multidão de pessoas, porque a sua magnitude perispiritual ela consegue impressionar uma multidão de pessoas, que eram os relatos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, entendeu? Então é bastante isso. Agora tem uma obra de Yogananda chamada A Segunda Vinda do Cristo, e que alimenta algumas culturas e algumas tradições, algumas novas tradições, que o Cristo voltaria outra vez, ou seja, reencarnaria outra vez, entendeu? Se ele voltaria outra vez, se ele reencarnaria outra vez, então a reencarnação é um dogma aceitar, é um dogma, é uma tese, entendeu? Mas com reencarnaria outra vez, a reencarnação é uma tese. Então, lógico, então algumas tradições contemporâneas, novas, dizem que ele ressuscitou e que não reencarna, mas diz na segunda vinda do Cristo. Então há algumas contradições, alguns pontos contraditórios entre essas mesmas tradições que negam uma coisa e diz outra, entendeu? Isso aí é uma questão de puro raciocínio lógico, algorítmico, entendeu? Puro raciocínio lógico, entendeu? Então é basicamente isso. Então o livro A Segunda Vinda do Cristo, de Paramahansa Yogananda, é um livro que eu não li, basicamente, mas o título é sugestivo, entendeu? Se ele viria outra vez, isso é uma questão dele, entendeu? Porque ele pode reencarnar outra vez no planeta Terra. Alguns mais conservadores dizem que ele não reencarna mais, entendeu? Nas obras espíritas e subsidiárias, vai dizer que o Cristo permanece numa esfera, permanece numa evolução, num grau de evolução, que ele não reencarna mais, e que ele atua apenas como governador planetário do planeta Terra, o governador planetário espiritual do planeta Terra. Não o governador planetário, mas o governador espiritual do planeta Terra, entendeu? Assumindo assim a hipótese de que ele não volta mais, entendeu? Ele não volta mais na carne, entendeu? Mas em espírito, ou seja, com os seus seguidores, todos os seus seguidores, seus emissários, aqueles que completariam a obra do Cristo. E qual é a obra do Cristo? Entregar-nos perfeitos para o Pai Celestial, entendeu? Essa é a obra do Cristo. Entregar um mundo de regeneração e entregar-nos principalmente a nós, espíritos inferiores, os atributos da perfeição, entendeu? Então essa é a obra dele como mestre, entendeu? Então é isso aí. Basicamente é isso que eu gostaria de falar e espero que vocês tenham gostado e assim seja. Muita paz, muita saúde, muita felicidade, um excelente Natal e um excelente Ano Novo. Até mais.